Olá, eu sou Fernando Moraes, esse é o canal Persona, em que a gente conversa sobre comunicação, marketing, publicidade, negócios. E hoje eu estou aqui com o professor Elton Santos, coordenador dos cursos de pós-graduação Lato Sensu da Universidade de Sorocaba. Tudo bem, professor? Tudo ótimo. E aqui a gente tem o curso de pós-graduação MBA em Marketing e a gente vai bater um papo sobre isso e também sobre o mercado, né? Sobre marketing e comunicação no mercado. Vem com a gente! Professor, qual a importância de um curso de pós-graduação na área de marketing para a região metropolitana de Sorocaba, pensando assim nas organizações? Olha, é extremamente importante que as empresas entendam o marketing. Hoje existe uma confusão, ou melhor, ainda existe uma confusão muito grande entre as funções de marketing, as funções de vendas, as funções de comunicação. E isso precisa ficar muito claro para quem coordena, faz a gestão de uma empresa. Então nós precisamos, é fundamental que se busque o conhecimento sobre esse conceito. E entender o marketing é perceber que ele não é uma área que vai cuidar simplesmente de promoção, da publicidade, de vendas. É muito mais do que isso. É um profissional, ou são pessoas que vão se preocupar em estudar o mercado, estudar comportamento de consumo e encontrar as melhores soluções possíveis para isso. Nesse sentido, as ações de comunicação, elas são ferramentas que nós precisamos utilizar em marketing. Mas veja bem, são ferramentas que, dependendo de como que está o meu planejamento, daquilo que eu tenho como objetivos, como metas, eu uso ou não. Entendo. A gente até estava conversando aqui sobre essa confusão, as pessoas... o meu marketing, quando na verdade elas estão se referindo a uma peça na rede social. Mas o marketing ele vem muito antes, né? Sim, o marketing ele começa efetivamente a partir da definição das metas que a organização precisa atender. Podem ser metas financeiras, podem ser metas de produção, metas de atendimento, números, dados que mostrem o futuro, que mostrem um crescimento. Quando você define metas e objetivos, você cria uma lacuna que nós chamamos de uma lacuna de planejamento. Então, entre o que eu tenho hoje de faturamento, de volume de vendas e o que eu quero no futuro, existe uma lacuna. Essa lacuna precisa ser planejada. Esse planejamento é extremamente importante que seja pensado com um viés muito forte no mercado. Então, você precisa olhar para o mercado e entender o consumidor para poder planejar. Esse entender o consumidor envolve você dialogar com ele, envolve não apenas você fazer uma pesquisa de mercado a partir de um instituto de pesquisa, mas sim você ter a atitude de ir até o consumidor. Se você tem uma loja, conversar com esse consumidor, com aquelas pessoas que te dão uma abertura, mas não pode ser uma conversa como se fosse um bate-papo. Você tem que antes ter uma noção clara do que você quer saber desse cliente e a partir dessas informações adequar aquele seu planejamento e escolher as ferramentas que podem fazer a diferença. Eu estava esses dias conversando com um empresário que queria fazer uma reforma na loja dele porque ele achava que os clientes queriam um lugar um pouco mais agradável. E aí eu sugeri, olha, vamos conversar com essas pessoas. E essa conversa foi a partir dos funcionários e do próprio cliente. De duas formas, uma de uma forma qualitativa, foi uma conversa mesmo, sentir as percepções das pessoas, o que eles achavam, e posteriormente foi elaborado um formulário de coleta de dados e entrevistado. As pessoas foram entrevistadas. O resultado é que a reforma do estabelecimento era o 7º item nas prioridades que os consumidores alegavam que existiam e que fariam com que eles frequentassem mais, comprassem mais no local. Então ele precisou rever as suas ideias e
trabalhar em cima das ideias que ele descobriu a partir de necessidades e desejos dos consumidores que ele tinha. Uma dificuldade que a gente vê nas organizações é justamente essa de o que eu posso colocar no mercado, qual a demanda que o meu produto tem. Então, de repente, eu já acompanhei casos de empresas que colocaram produtos no mercado que não havia procura por aquilo. Quer dizer, é um processo importante você definir primeiro o que o seu público quer, não é isso? Sim. Definir o que ele quer, mas principalmente monitorar mudanças. Então, fazer a pesquisa, levantar dados, não é uma atividade difícil. Ela dá trabalho, lógico, mas não é uma atividade difícil que pode ser realizada pelos próprios empreendedores e seus funcionários, desde que bem engajados. Quando eu falo do engajamento, isso é preciso a gente voltar, dar um passo atrás e pensar que isso tem que ser cultural na organização. Conversar, dialogar, descobrir é uma atividade de todos que estão envolvidos com o consumo ou com o consumidor de um modo geral. Inclusive, nós estamos criando aqui na pós-graduação um curso de curta duração que é justamente para você aprender como fazer de maneira simples essa coleta de dados, para que você não fique achando que coletar dados de maneira técnica, de maneira científica, só pode ser feito por institutos de pesquisa de mercado. Não, toda empresa pode fazer. O que ela precisa é entender e criar um procedimento sistemático para isso. Se ele fizer um monitoramento desse uma vez por ano, ele terá já uma visão muito diferente do que as pessoas querem. E isso é importante. Então, monitorar mercado, antes de ser uma ação simplesmente comercial, ela deve ser uma ação da empresa interna, fazer parte da cultura dessa empresa. Se essa empresa tem uma missão, definiu sua visão, os valores que ela vai trabalhar, ela vai buscar descobrir no mercado como atingir isso a partir do que o consumidor mostra. O legal é que essa visão, a missão, os valores, eles não são coisas estanques, que você define uma vez e nunca mais mexe com isso. Isso, inclusive, é um erro que acontece muito no mercado. O consumidor muda, a tecnologia muda, pessoas novas viram seus consumidores. E a organização fica engessada. E ela fica engessada porque não fez a revisão de alguns procedimentos. Então, a cultura organizacional é muito importante e precisa ser muito bem trabalhada, muito bem tratada. Entendo, professor, e dentro disso tem um aspecto muito importante, que o senhor coloca o marketing num papel estratégico, a comunicação num papel estratégico, né? E é isso que às vezes a gente sente falta no mercado. As pessoas costumam pensar na comunicação, no marketing, isso acontece muito com pequenas empresas, como algo operacional, quando na verdade existe uma inteligência por trás disso. Sim, né? Sim. Eu diria que é muito mais, não fácil, mas não é difícil para uma pequena empresa praticar marketing. Você precisa da organização toda, todas as pessoas pensando o consumidor. Desde o processo comercial, de venda, de divulgação, mas no momento que você vai fechar as condições de pagamento, de preço, como que ele pode efetivamente bancar isso. E se eventualmente surgir um problema, como que a área financeira e de cobrança vai se relacionar com o cliente? Vai simplesmente mandar para uma agência que cobre essa pessoa? Ou ela vai procurar primeiro conversar, dialogar, entender, buscar alternativas? Todos a empresa, independente da área, pensar que eles se relacionam com o consumidor, que todos dependem das suas ações e daquilo que o consumidor dá de respostas, ou seja, o que ele comprou e o quanto ele comprou. Se todos entenderem que dependem
do consumo dessas pessoas, por exemplo, começa a existir uma visão diferente. Todos começam a brigar pelo consumidor, defender os interesses do consumidor. E perceba que os interesses dos consumidores, eles estão extremamente ligados à empresa poder atingir suas metas. Sim. Então, se ela consegue identificar esses interesses, consegue oferecer uma resposta com valor agregado para esses consumidores, facilita o processo de chegar e atingir a meta. Professor, o senhor é uma pessoa obcecada por números, né? Toda vez na hora de negociar com uma agência, com uma empresa que vai fornecer algum serviço ou na área de marketing, o senhor quer saber, mas quais os números a respeito disso? Quais as estatísticas? Quais as métricas? Por que dessa fixação? Dentro de um princípio de planejamento de marketing, nós fazemos 4 coisas basicamente: análise do mercado, entender o mercado, planejar as ações de marketing. Percebam que eu não estou falando de ações de comunicação. A comunicação é um item de uma série de ações de marketing. Então, comunicação não é tudo em marketing, é uma parte muito interessante, mas não é tudo. Depois que eu fiz todo esse planejamento, executei essas ações, eu preciso controlar. Então, eu preciso saber que tipo de resultado, que tipo de retorno eu estou tendo. Um retorno as pessoas estão comprando. Fiz toda a minha estratégia e eles estão comprando. Isso é um feedback. Mas e aí? Eles estão comprando e eles estão chegando como? Eles conheceram os produtos, as ações, onde? Quando eles compram, o que eles acham? Eles retornam ou não retornam? Mas perceba que essa medida que eu estou aqui pedindo no final, ela tem origem antes, no início do planejamento, que é quando eu defino metas. Quer dizer, eu quero crescer 30%. Para crescer 30%, preciso entender o momento do mercado, preciso planejar, preciso implementar e preciso controlar. Depois que eu controlo essas informações, elas retornam para começar esse processo de planejar de novo. Então, os números são fundamentais em marketing. Engana-se quem pensa que marketing é algo que vai se preocupar com a comunicação. Eu costumo dizer que o meu amigo do peito dentro da área de marketing é o pessoal de finanças, é o pessoal de custos, porque eu olho para tudo isso também. Eu tenho que entender a parte financeira, os objetivos financeiros, os objetivos de produção, de prestação de serviços, entender todo o processo interno para poder definir ações que serão realizadas. E aí medir. Então as métricas, por exemplo, de redes sociais, como as pessoas compartilham, principalmente como elas estão interagindo, porque ainda existem pessoas preocupadas quantas pessoas visitaram. Isso não é tão relevante mais, mas quantas pessoas interagiram, quantas pessoas dialogaram. Então a gente percebe que um post vazio não tem sentido. E qual o teor dessa interação? O teor, exato. O que aquele comentário me diz a respeito da minha empresa, que eu preciso, que aquilo pode ser relevante para outra pessoa, né? O que uma avaliação feita na minha página diz sobre mim, sobre o que eu preciso melhorar, né? Sim, exato. Então, quando isso acontece, é melhor. Então, a gente precisa saber, nós somos de dados, de informações. E essas informações, por exemplo, que uma agência com acesso livre traz para a gente a partir das ações que foram realizadas no ambiente da internet, elas somadas com as informações que eu tenho no meu dia a dia, no ponto de venda, no relacionamento com o consumidor, criam uma grande base de dados que, bem analisada, bem trabalhada, se transforma num suporte para o planejamento estratégico muito grande. Então, hoje, quando você
percebe que você precisa criar as métricas e você precisa definir os KPIs, que são os indicadores de desempenho, cada empresa precisa definir os seus indicadores e trabalhar para ter isso disponível para poder tomar decisões. Digo mais, né? Não apenas cada empresa, mas cada objetivo, né? Cada objetivo de marketing, cada objetivo de comunicação, você precisa ter essas métricas bem estabelecidas. Sim, e algumas você vai encontrar disponíveis a partir das ações nas redes sociais, mas outras acontecem dentro da empresa, no ponto de venda, ou nos clientes da empresa que revendem um produto. Então ela precisa entender isso, é fundamental. Eu tive um caso, por exemplo, de uma empresa que vendia um produto que eram fitas, essas fitas para fechar caixas, e elas eram fitas de papel. E eles estavam perdendo o mercado e não entendiam por quê. Aí, a partir da realização de um estudo de mercado, inclusive eu orientei essa realização, eles entenderam que os clientes deles estavam trocando de material. Então, mais 2 anos eles estariam fechados. Então, quando eles perceberam o caminho que os clientes estavam adotando, a troca, eles passaram a importar aquele tipo de material com a marca própria deles e revenderam no mercado. E também identificaram que outras necessidades esses clientes tinham. E a partir do momento que identificaram, eles conseguiram diversificar a linha de produtos e crescer, na época, um impacto de 35% em vendas, graças a monitorar informações. Muito bem, muito obrigado pelas informações. Agradeço muito ao meu amigo, professor Elton, coordenador aqui do curso de pós-graduação Lato Sensu da Universidade de Sorocaba. Foi a nossa persona de hoje no nosso programa Persona, nosso canal da Acesso Livre. Muito obrigado, um grande abraço. Até mais. Eu que agradeço. Até logo. Gostou dessa entrevista? Então não percam os próximos conteúdos. Deixe o seu like, ative ali o sininho de notificação, compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal. Aí você fica por dentro de todos os nossos conteúdos. Um abraço e até a próxima.